Boa noite, irmãos. Mais uma vez, é com grande alegria que estamos aqui nessa noite. Eu quero trazer para os irmãos, para o início deste culto, o texto de Neemias, capítulo 8, versículo 10, a parte C, que nos diz assim: Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neste momento que estamos passando, enfrentando dificuldades, o Senhor é a nossa força, o Senhor tem nos fortalecido e o Senhor está nos fortalecendo. Por isso eu peço aos irmãos, continuem firmes, sempre constantes e alegrem-se no Senhor. Amém? Temos hoje como as comunicações somente um aniversariante, nosso irmão José Martins, que estará fazendo aniversário no dia 3, no caso hoje. Estaremos falando a bênção sacerdotal. Vamos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Eu quero chamar o ministério de louvor para nós adorarmos a nosso Deus. Resoluto
palavra do nosso Senhor em Salmos 27:4 diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A música que nós vamos cantar agora fala sobre isso, que há um lugar no Senhor, há um lugar de descanso, há um lugar de paz e de esperança. Então, se você puder, louve conosco nesse momento. Refrigério.
Agora nós vamos ouvir um pouco da porção da palavra do Senhor através do nosso pastor Marcelo. Graça e paz, queridos. Espero que você tenha tido uma semana assim muito abençoada, né? Uma semana de grandes experiências com o Senhor. Esse tempo de isolamento social, esse tempo de distanciamento social, eu tenho tirado um pouco, né, de tempo para pensar quais são as implicações, ou as lições, melhor dito, as lições que podemos tirar de toda esta situação que nós estamos vivendo. E aí nos vem à mente muitos desafios. E antes de ler a palavra, e antes de meditarmos na palavra de Deus, eu quero desafiar você, né, que é membro da Segunda Igreja Batista em Vila Batista. Nós queremos iniciar agora, no próximo domingo, aprover ao Senhor, dois movimentos mais intensos, né? O primeiro deles é nós começarmos a nos reunir com no máximo 20 pessoas aqui no pátio, né? No estacionamento da igreja, na distância aí de 1,5 m cada pessoa, para que nós estejamos, irmãos, orando pelo bairro, orando pela cidade, orando pelo estado, pelos nossos governantes. Irmãos, Brasília está realmente em estado de pânico, porque nós temos tido aí uma destituição de alguns, como foi o ministro Moro, como foi o ministro da Saúde. Essa troca nos traz muitas preocupações, então nós temos que intensificar as nossas orações pelos nossos governantes. Então nós queremos iniciar esse projeto a partir desta próxima semana, aqui no bairro. Então, no pátio da igreja, o que nós estamos pensando? Nós só podemos reunir no máximo 20 pessoas, por conta do espaço, tá? Então você vai poder fazer a sua inscrição, e aí a gente vai dividir em grupos de pessoas, o grupo no dia tal, o outro grupo no outro dia, e aí nós teremos assim uma corrente de oração contínua aqui pelo bairro, pelas famílias, pelos projetos da igreja, pelas famílias da igreja, e assim sucessivamente os demais pedidos. Um outro projeto com aqueles irmãos mais jovens, né? Membros da juventude, ou um pouco mais amadurecidos, mas que não estejam na zona de risco, que é visitar os nossos idosos. Irmãos, eu imagino que os nossos idosos estejam assim sentindo uma falta enorme desse culto coletivo, porque eu estou sentindo uma falta enorme do culto coletivo. Imagina os nossos idosos. Então nós queremos iniciar um projeto de 5 irmãos, no máximo 5 irmãos, de nós irmos à casa dos irmãos mais idosos, chegarmos apenas no portão, distância, olha a distância de segurança, e nós cantarmos um hino, ou cantarmos um cântico, nós lemos um texto da palavra e orarmos ali por aquela família. Eu acredito que isso vai ter uma reverberação, uma repercussão no bairro enorme, porque, irmãos, isso denota cuidado para com os membros desta igreja. Então nós vamos iniciar esses 2 projetos. Eu preciso também do seu apoio, membro da juventude, adolescentes, aqueles que são mais adultos, 30, 40 anos, mas você também precisa fazer a sua inscrição. De repente a gente pode ter 4, 5 grupos visitando 5 idosos em lugares diferentes, mas nós precisamos de montar essa estrutura. Então você vai poder conversar com o Albervan, você vai ligar para ele, vai mandar um WhatsApp para ele, e ele está responsável de montar essa estrutura para nós, tá? De esses visitas ali na casa dos nossos irmãos mais idosos. E aí nós vamos ver com o Jason, com o Hudson, fazer essa escala para os cultos, não os cultos, mas para o momento de oração aqui no pátio, ok? Ore por isso e vá intercedendo aí. Abra sua Bíblia fazendo favor, 2 Reis, capítulo 19, versículo 9 ao versículo 19. Eu desejo pensar com você nesta noite, nesse dia 3 de maio de 2020, sobre o seguinte tema: entregue ao Senhor todas as coisas. Eu tenho por costume rascunhar em um papel os meus pensamentos. O bolso da minha camisa vive cheio de pedaços de papel.
a minha mesa lá no gabinete, ou então no home office lá em casa, cheio de papel, porque eu tenho, passam assim por minha mente algo interessante, eu vou lá e rascunho. Eu tenho por costume colocar no papel as ideias que vão surgindo, porque eu não posso confiar na memória. Então, surge uma ideia legal, eu coloco no papel. Eu tenho por costume rascunhar situações vivenciadas. É uma experiência numa viagem, experiência numa conferência, eu vou lá e rascunho também no papel. Eu estive recentemente, ou seja, me parece que o ano passado, e até o Hudson, com o grupo vocal de oração, esteve comigo na cidade de Itabirinha, e eu tive justamente uma experiência dessa. Um irmão, após o culto, ele me procurou no domingo à noite e disse assim: pastor, eu preciso de conversar com o senhor. E aí, naquela conversa, ele disse: eu quero fazer um convite. Eu disse: perfeitamente, que você esteja nas bodas de ouro aqui em Itabirinha, que vai ser em janeiro. Eu falei: perfeitamente. Fui lá, cheguei na casa do pastor Denival e rascunhei, coloquei lá no papel, né? Não pude estar porque estava, agendei, mas não foi possível por causa de uma situação inesperada aqui na nossa cidade. Mas esse movimento de rascunhar, de anotar, me oferece uma perspectiva no que tange a vida. Por quê? Quantas vezes, após eu ler os rascunhos, eu tomei decisões diferentes daquelas elaboradas em minha mente. Alguma decisão que eu vou fazer isso, eu vou me direcionar por esse caminho, e quando fui vendo os rascunhos, eu vou revendo os rascunhos, os pensamentos anotados, eu vou então me direcionando, e muitas vezes eu tomo decisões diferentes. O que eu quero dizer com você com isso? Como foram úteis esses rascunhos para mim em alguns momentos de decisões, porque me ajudaram a ser mais assertivos. Portanto, derramar, irmãos, o coração a Deus em oração nos ajuda a ganhar a sua perspectiva. Derramar o nosso coração diante de Deus em oração nos faz lembrar do seu poder. E essa foi a experiência do rei Ezequias. Capítulo 19, versículo 9 ao versículo 19, nos diz assim a palavra do Senhor: e o rei, ouvindo dizer acerca de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu serias poupado? Porventura os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, puderam livrá-las, a saber, Gozã, Harã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Ramate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Versículo 14: Ezequias, pois, tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros, e tendo-a lido, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da terra, da Síria, têm assolado as nações e as terras, e lançando os seus deuses ao fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reis da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Queridos irmãos, o rei Ezequias,
ele tem uma experiência de oração muito interessante. Ele entregou ao Senhor toda a situação instalada em seu reino, ou seja, Judá. Quando o rei Ezequias, ele recebeu uma carta assustadora de adversários, versículo 10 a 14, eu imagino que ele passou pela mente de Ezequias muitas estratégias de guerra, passou pela mente de Ezequias muitas atitudes que poderia tomar, mas veio ao seu coração um sentimento de entrega ao Senhor, e a Bíblia diz: ele entregou o intento dos inimigos sob os cuidados de Deus. Ele entregou o intento que era destruir Jerusalém sob os cuidados de Deus, e os assírios que ameaçavam destruir Jerusalém, como tinham feito a outras nações, ou seja, disseram para Ezequias: se você não se render a nós, você será destruído. E neste momento, os movimentos humanos se tornaram em vão. Por mais que ele se preocupasse, por mais que ele criasse estratégias humanas, ele não se veria livre, humanamente falando, do ataque dos assírios, do cerco dos assírios. Mas eu acredito que, apesar de ter passado muitas ideias e muitos pensamentos em sua mente, o movimento que ele fez foi um movimento não só assertivo, mas um movimento também de uma rendição, de uma demonstração de total dependência do Deus de Judá. Ele entregou ao Senhor essa empreitada, e foi indubitavelmente uma atitude que trouxe alívio ao seu coração. Ezequias estendeu uma carta, olha o que diz o versículo 19, ele estendeu uma carta recebida perante o Senhor. Ele ora e pede que Deus livrasse o povo de Judá, para o mundo reconhecer. Que reconhecimento? Só tu és o Senhor Deus. Eles vão saber quem é o Senhor quando o Senhor de fato se levantar. Ele disse: para Deus está diante do Senhor essa empreitada. O versículo 20 a 37, leia em sua casa, nos traz registrado, e eu vou ler somente o 35 ao 37, ao 36, do versículo 20 a 36. Eu quero ler apenas 35 e 36 para não ficar extenso. Mas foi uma libertação total e extraordinária de Deus, que Deus fez à casa de Judá. Olha o que está escrito: sucedeu, pois, que naquela mesma noite, onde estavam 185.000 assírios acampados, o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185.000 deles, e levantando-se os assírios pela manhã cedo, eis que aqueles eram todos cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, voltando, habitou em Nínive, e quando ele estava adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Arará. E Esar-Radom, seu filho, reinou em seu lugar. Portanto, irmãos, quando estivermos diante de situações que geram ansiedade, quando estivermos diante de situações que geram medo, quando estivermos diante de situações que nos trazem na consciência de que passar por isso vai exigir de nós um esforço maior do que a nossa estrutura, que nós sigamos o exemplo de Ezequias, corramos ao Senhor, corramos para o Pai, corramos para aquele que morreu por nós na cruz. O tempo em que nós estamos vivendo exige de nós alguns movimentos, e alguns movimentos que vão proporcionar a nós como igreja, a nós enquanto família, a nós enquanto cidadãos, um equilíbrio. E o primeiro movimento é colocar toda a situação vivenciada diante do Senhor. Por isso nossa campanha, nós vamos aqui reunir no pátio da igreja e nós vamos colocar diante de Deus. Irmãos, só o Senhor para lutar esta luta por nós.
Só o Senhor para guerrear esta guerra por nós, só o Senhor para batalhar esta batalha por nós. Segundo movimento, confiar que Ele guiará os nossos passos. Algumas pessoas têm me perguntado assim: pastor, como será a igreja após a pandemia? Como será a cidade? Como nós estaremos? Como o mercado financeiro estará? Como a economia do Brasil, do mundo estará? Para essas perguntas, nós não temos respostas. Mas a Bíblia nos convida a fazer o seguinte: confia, porque Deus vai guiar os nossos passos. Aguardar, porque Ele acalmará o nosso coração. Ontem lá no escritório ou no consultório Aracruz, depois do expediente, a irmã TT, conhecida como TT, ela não gosta que mencione o nome dela, que é Terezinha, né? É só TT. E ela disse para mim assim: você está ainda em Aracruz? Eu falei: ainda estou. Terminei agora. E como é que você está? Ela disse: não estou nada bem. Eu estou com medo, eu estou com pânico, eu não posso nem sair na rua, porque quando eu saio na rua, eu já volto achando que já estou infectada. E aí eu pude conversar por uns 45 minutos, numa chamada de vídeo que ela fez, e disse: aguarda, porque Deus vai acalmar o nosso coração. Confia, porque Ele vai guiar os nossos passos. Coloque toda essa situação diante do Senhor. Nós não precisamos parar de sonhar, queridos. Nós não precisamos parar de visualizar o que Deus espera que nós visualizemos a nível de projetos para a igreja. Nós não precisamos de parar a nossa vida por conta da pandemia. O que nós precisamos fazer é colocar toda a situação diante de Deus, é confiar e aguardar. Então por quê, pastor? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diz o salmista: Deus é o nosso refúgio em tempo de angústia. O Senhor é a nossa fonte de sabedoria e nossa fonte de força. Então, queridos irmãos, render-se a Ele é um caminho assertivo, render-se a Ele é um caminho seguro. Então, neste momento, o que Deus espera da sua igreja, de nós enquanto servos dEle, é que nós tomemos a mesma postura que Ezequias tomou. Eu não sei, você não sabe, os governantes não sabem como enfrentar toda essa pandemia, mas o nosso Deus, Ele tem todas as coisas sob o seu comando, Ele tem o controle de tudo. Então, quando nós achamos que tudo está fora de ordem, não, tudo está em ordem, porque o Senhor é quem conduz a história. Então, que o Senhor nos ajude a tomar essas atitudes e descansarmos, para que não geremos esta ansiedade, este medo e esse pânico. Entreguemos todas as coisas sob os cuidados de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pelos desafios que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos conclama como Igreja Batista, Segunda Igreja Batista em Vila Batista, a fazermos um pouco mais do que temos feito, e nós estamos dispostos, Deus, a apresentar a este bairro, que esta igreja está aqui, neste lugar há 32 anos, com uma missão muito nobre, que é de interceder, que é, ó Deus, de apresentar o plano redentivo, que é de cuidar das pessoas que moram neste bairro e nas adjacências desse bairro. Queremos, ó Deus, também apresentar as ovelhas que o Senhor tem nos dado como pessoas para serem tratadas, serem cuidadas, serem acolhidas. Queremos, ó Deus, sobretudo os nossos idosos, estarmos, ó Deus, mais próximos dele, numa medida de segurança ou numa distância de segurança, mas apresentar a eles que nós estamos à disposição, não só para ir à padaria, não só para ir ao mercado, mas para estarmos orando, cantando e lendo a palavra, ó Deus, mesmo que seja do portão das suas casas.
Sabemos que isso vai trazer a este bairro uma visão muito mais ampliada do ministério desta igreja, que é o ministério que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Ajuda-nos, Deus, a nos movimentar no sentido de depositar sob os teus cuidados todas as coisas e estamos prontos a receber toda a direção, todo o conforto, mas também todos os desafios, para que o teu nome seja engrandecido em todo o tempo e a todo tempo. Muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu para vivermos neste momento da história e sermos, ó Deus, uma geração que realmente fará toda a diferença, ó Deus, em toda a estrutura social nesta cidade, nesse estado e, ó Deus, quiçá ao mundo inteiro. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e agradecemos e declaramos em oração, hoje e para tudo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Um abraço virtual, porque um abraço seguro, você pode receber, faz assim, aí você faz apertado, recebe um abraço apertado. Que Deus continue te abençoando ricamente e continue tomando todas as precauções, tá? E juntos nós venceremos, porque o Senhor já nos outorgou a vitória. Tá? E que a semana seja abençoada para nós e, sobretudo, na total dependência do Senhor Jesus. Como você está em sua casa em isolamento social, eu quero convidar você a ir da sua casa e se colocar em pé, como a gente termina o culto aqui na igreja, né? Então você pode ficar um pouquinho próximo do seu cônjuge, dos seus filhos, que não vai ter problema algum, né? Então você pode ficar. Se você sentir muito mais seguro, você pode até dar as mãos aí, né, ao seu cônjuge, aos seus filhos, e nós vamos receber a bênção da paz do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo seja com cada família que, ó Deus, neste momento recebe a tua palavra. Que, ó Deus, que as doces consolações do Espírito Santo alcance a todos os habitantes da terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero agradecer aos irmãos pela oportunidade, quero agradecer a Deus por tudo o que passamos neste momento e dizer aos irmãos que os irmãos tenham uma boa semana na presença do Senhor, uma semana abençoada, uma semana de muita oração e de muita perseverança no Senhor. Vamos orar agradecendo pelo nosso culto. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia, muito obrigado por este culto, muito obrigado, Deus, por tudo que passamos aqui neste momento, e te suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa continuar conosco, meu Deus, pois precisamos do Senhor, dependemos do Senhor, ó Pai. Ó Deus, fique conosco e guarda-nos com tua poderosa mão. É no nome do Senhor Jesus que agradecemos e pedimos por essas bênçãos. Amém.